Meus amigos de Salvador, nós estamos nessas eleições de 2020, um período muito importante para o desenvolvimento da nossa cidade. E você, eu, todos nós, somos os responsáveis pela condução desta cidade a partir das nossas escolhas. Você já pensou quem você vai escolher para governar, para administrar esta importante cidade da Federação? Não esqueça que Salvador é a quarta maior cidade do país. Ela precisa ser governada por um homem que tenha valores, que defenda valores, que viva esses valores. Nós precisamos entender que o voto não é e não deve ser uma moeda de troca. Você não pode utilizar o seu voto para barganhar com aquele que se lança candidato, seja vereador, seja prefeito. Esse não é a finalidade do voto, mas o voto é justamente a sua arma. É o que você tem de mais importante nesse período eleitoral para que você possa fazer a escolha para aqueles que irão administrar e governar a nossa cidade, a sua cidade. É preciso ter consciência política. Nós precisamos pesquisar quem são os candidatos, nós precisamos saber a sua história de vida, sua história pregressa. Hoje nós vivemos num país onde poucas pessoas acreditam em políticos, porque nós vimos nesses últimos anos a esquerda no Brasil, né, com golpes de corrupção, né, saqueou os cofres públicos, fez um estrago enorme em nosso país. E a base são os municípios. E nós precisamos, tomado pela consciência política desses maus exemplos deixados neste período eleitoral que nós vivenciamos nesses últimos anos, nós precisamos, de fato, fazer com que a base, que são os municípios, sejam governadas por homens honestos. Honestidade é o que está faltando na vida pública. Não só honestidade, mas se eu for elencar aqui, nós vamos ficar uma hora falando. Mas os principais pontos, a honestidade, a sinceridade e transparência ao povo, aquele que coloca o político para administrar um setor na sociedade. Então, nós somos os responsáveis. Por isso, precisamos saber fazer as nossas escolhas. A cidade de Salvador vive numa situação em que há 14 ou 16 anos o Estado é governado pela esquerda e o município, na sua infortúnia, né, situação, também a mesma face, né? A esquerda aqui, junto com o DEM que administra, são a mesma coisa, podemos dizer assim. É tanto que fizeram acertos políticos nesta corrida pela Prefeitura de Salvador. Então, meus irmãos, meus amigos soteropolitanos, nós precisamos de pessoas, de políticos que falem a verdade, que sejam autênticos, que sejam verdadeiros com você, eleitor, conosco, mas que de fato não falem apenas, mas vivam a verdade. Né? E essa verdade ela pode ser vista a partir dos frutos do trabalho político de cada candidato, de cada administrador público. Por exemplo, na Bahia nós temos Gedel Ferreira Lima, corrupto. No seu apartamento, malas de dinheiro. Gedel Ferreira Lima, corrupto, condenado. Nós temos inúmeros, eu não vou enumerar outros nomes aqui, mas vocês conhecem a história, inúmeros de políticos baianos que têm uma vida duvidosa, que enriqueceu ilicitamente, que fazem barganhas, a velha política do toma lá da cá. Então nós precisamos acabar com isso, porque isso não é política. A política deve ser exercida para, de fato, levar a melhorias para a vida do povo. A política deve ser uma forma, uma forma onde se pode fazer
grandes serviços sociais, caritativos, e elevar o nível social e cultural da sua população, da população. Mas, para isso, o político precisa ser transparente. O político precisa ser verdadeiro, ser autêntico. Ele não pode ser um homem que, no período em que está concorrendo, apresenta-se com uma roupagem. Vou fazer, vou acontecer, promete. E depois que é eleito, esquece daquele que voltou, esquece das suas promessas e começa o seu clã familiar a dominar como um curral eleitoral aquele setor, seja no município, seja no estado, seja no Senado, seja na presidência. Nós vemos no nosso país, principalmente no Nordeste, famílias que fazem da política uma indústria, um patrimônio do seu clã, que permanecem 40, 50 anos dominando a política na sua região, no seu estado, na sua cidade. Não é diferente em Salvador, todos nós sabemos que não é diferente. E chegou a hora é agora, de acabarmos com isso. Chega dessa política de clãs familiares dominando setores da sociedade e não beneficiando a sociedade, o povo em si, dando algumas migalhas que caem das suas mesas, tapeando as pessoas, enganando as pessoas com um pouquinho e o todo ficando para essas famílias. Por isso, meus irmãos, por isso, meus amigos, por isso o povo de Salvador, está na sua mão. Você é o responsável para a mudança. A mudança é você quem fará. E no dia 15 de novembro, você precisa escolher o novo. E o novo em Salvador chama-se César Leite. César Leite, quem é César Leite? Homem honesto, pai de 6 filhos, médico. Médico, logo a gente pensa naquele homem que é sensível às necessidades das pessoas, porque é aquele que acompanha o sofrimento do outro e que está lutando para amenizar o sofrimento do outro. Então esse é um homem sensível ao próximo, sensível à pessoa e que está procurando por vocação fazer o melhor, servir, salvar aquela vida. Logo, um homem desse, na política, administrando uma cidade, fará benefícios incomensuráveis. Por isso nós precisamos fazer esta escolha. Você precisa descobrir, se ainda não descobriu quem é César Leite, pesquisando. Use, você que tem a internet nas suas mãos, use o seu celular, pesquise a vida de César Leite, descubra quem é esse homem, esse médico que defende a vida, que defende a família, esse médico que procura sempre o melhor para o seu povo, para os seus pacientes. E se ele é fiel, isso é bíblico, se você é fiel nas pequenas coisas, será nas grandes. Se esse homem, no seu consultório, na sua repartição de saúde, faz o melhor, esforça-se para cuidar bem do seu paciente, atende com humanidade aqueles que o procuram, quanto mais esse homem fará também numa administração da cidade de Salvador. O mesmo esforço, o mesmo entusiasmo, a mesma energia que ele usa para fazer nas coisas pequenas, que é no seu consultório, na atenção e no cuidado com o próximo, com o outro, fará muito mais também um serviço na grande cidade de Salvador. Por isso, nós precisamos, se você ainda não conhece, você precisa pesquisar, você precisa descobrir quem é César Leite, para fazer a melhor escolha para a cidade de Salvador. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos vendo grupos políticos na cidade de Salvador que se juntam, né? 14 partidos que se uniram em torno de um nome. Partidos que se unem em torno de um nome com mais de 900 candidatos a vereadores nessa coligação partidária aí. A esquerda toda se juntou com o partido da situação, aquele que administra hoje o município. E o César Leite caminha apenas sozinho com o povo e no seu partido, o PRTB, com o número 28. Vocês acham que, se 14 partidos estão unidos na busca da eleição de eleger um único candidato, vocês acham que esses partidos não vão querer fatiar depois esse bolo que é a prefeitura?
Vocês acham que cada um ali não já está preocupado qual é a minha secretaria, o que é que eu vou assumir, qual será o meu posto? Já com certeza estão fazendo isso, porque isso é a velha política. Mas, se você descobrir César Leite, você verá. Tem um grupo de pessoas do povo ajudando a sua campanha. Tem um grupo de pessoas, de jovens, da nossa sociedade de Salvador, ajudando a alavancar esta campanha, usando as redes sociais, partilhando um pouco daquilo que tem, né? Colocando o seu próprio dinheiro para investir na campanha do César Leite. É um novo jeito de fazer política, aonde o povo participa da eleição do seu candidato, apoia voluntariamente e até mesmo apoia doando alguma coisa. Então, meus amigos de Salvador, nós precisamos entender que é de extrema importância você utilizar bem o seu voto. Não troque o seu voto por um saco de cimento, por uma lata de areia, por tijolos, brita, pedra, seja lá o que for, porque isso é crime eleitoral. Mas existem pessoas que, por uma certa falta de consciência, acham que esse é um período em que pode também ganhar alguma coisa em troca. Mas você está se enganando. Você está dando ao político ou ao mau político a oportunidade de permanecer no poder para te roubar, para assaltar os cofres públicos, para continuar a mesma ação da esquerda neste país. E nós não podemos dar margem, nós não podemos permitir que essa esquerda novamente assuma as prefeituras ou os estados nessa nossa nação. Pelo contrário, nós já temos experiência suficiente nesses últimos anos e que nós precisamos de fato agora é varrer todos os partidos da esquerda. Por isso você não pode, não deve, é desonesto da sua parte, depois de todos esses exemplos de corrupção, de desonestidade, você votar em políticos aliados, ligados a partidos de esquerda. Se você não sabe quais são os partidos de esquerda, procure informação. Você tem na palma da sua mão um celular, todo mundo tem hoje, e você pode descobrir quais são esses partidos. São inúmeros partidos de esquerda. E todos esses partidos da sua cartilha, eles de fato estão contra a religião. Eles defendem o aborto. Eles querem destruir a família com práticas ilegais, né? Porque a família é uma só, como Deus a constituiu. Só existe família entre um homem e uma mulher. Isso aqui não estou aqui menosprezando aqueles que se acham que são família, né? Mas a família, na forma tradicional concebida por Deus, como todo sempre, é um homem e uma mulher. Porque é apenas um casal, homem e mulher, macho e fêmea, pode gerar um novo ser, uma prole, e a partir daí ser chamado de família. O que foge a isso não tem condição de ser chamado de família. Né? Porque família é só uma, homem, mulher e filhos. Assim como Deus concedeu. Essa discussão, há 100 anos atrás, ela jamais entraria nas pautas da sociedade, porque a sociedade tinha consciência daquilo que é uma família, dos valores, né, das virtudes, das qualidades. Hoje, século XXI, nós vemos aí jogarem no lixo valores, jogarem no lixo virtudes, qualidades, tantas coisas se perdem. Mas nós precisamos fazer o resgate de tudo isso. E cabe a você, leitor, resgatar. Ajudar aí neste trabalho de resgate dos valores e dos princípios nessa sociedade de hoje, a partir da sua escolha, a partir do seu voto. Saiba escolher. Eleja aqueles homens e mulheres para vereador e para prefeito nas demais cidades do Brasil, conservadores, que defendem a família, que defendem a vida, que são cristãos, que prezam pela cultura judaico-cristã nesse país. Que Deus Todo-Poderoso possa iluminar você, nos iluminar, para que todos nós tomemos consciência da importância de sabermos escolher, da importância e do valor do voto. 15 de novembro está chegando. Você tem alguns dias para fazer a sua escolha. Pesquise, use a internet, acompanhe os candidatos, procure saber a sua vida. Se você já sabe que ele faz parte de um partido de esquerda,
fuja desse candidato e descubra que nós temos o poder nas mãos, que é o voto. Use bem o seu voto. Por isso, no dia 15 de novembro, a melhor escolha para Salvador, como prefeito desta cidade, para resgatar valores e para levar essa cidade para níveis muito mais elevados de cultura, o melhor nome chama-se César Leite. O número dele é 28. Você é o responsável pela condução desta cidade. Por isso, assuma esse compromisso. César Leite, para prefeito de Salvador. Se você estragar esse